todos bem-vindos. Eu sou Jean Vieira de Lira, aluno egresso do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio, especialista em Gestão Educacional e graduanda em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. E estamos no nosso quinto programa Papo com o Professor Artista. Esse programa que tem colaborado na ampliação de saberes e olhares dos graduandos de Pedagogia, Artes Visuais e na formação continuada de professores. E nesta noite, para o nosso Papo com o Professor Artista, temos como convidado Israel Escárdua, ele que é graduado em Letras, que é artista autodidata, artista plástico, e mestrando em Educação e Artes pela Universidade Federal do Espírito Santo. Contamos também com a participação da nossa querida Verônica Devins, que é mestre em Educação. Gostaria de ressaltar que comentários e perguntas podem ser direcionados para o nosso chat. Passo a palavra neste momento para a Verônica. E sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez, fazendo parte aqui desse trabalho fantástico, né, que a professora Penha, né, tem pensado para a gente, até porque é um assunto bem pertinente nas nossas práticas enquanto professor de arte, né? E, pois é, hoje, então, a gente conta aqui com o meu colega, amigo, né, parceiro, divide a sala comigo. Então, a gente tem uma história para contar, e principalmente ele, porque é professor, né, de espanhol, da língua portuguesa, mas também é artista plástico, né? Ali atrás, né, a gente está vendo alguns trabalhos dele ali, bem bacana. E a gente também, nós dividimos, quando eu falei que a gente divide a sala, porque nós dividimos o trabalho com artes, com altas habilidades, né? Nós trabalhamos com algumas crianças que são indicadas e com indícios de altas habilidades. É um trabalho bem bacana e a visão, então, do Israel nesse momento é fantástica, porque ele vem ele vem com dois olhares, né? O olhar do artista plástico e o olhar do professor, porque ele também ele é estudante de artes visuais, mas deu uma trancadinha, né, Israel? Mas daqui a pouquinho ele também atua efetivamente como professor de arte, né? Então, é bacana a gente estar conhecendo esse olhar do artista, que é um olhar técnico, né? Que é um olhar que instiga realmente a criança, que está naquele momento de descoberta, de conhecer suas habilidades, de conhecer sua expressão. Então, a gente vai começar sabendo de você, Israel, como que é entrar numa sala de aula e fazer esse trabalho com as crianças como artista plástico. Então, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite e estar conversando com Verônica. A gente conversa o dia inteiro até a noite, né, Verônica? Na hora que eu acordo um pouquinho mais tarde que ela, eu acordo às 8, eu já começo a mandar mensagem, a gente fica trocando mensagem até na hora que eu falo, agora eu vou dormir. Mas é muito prazeroso estar conversando com vocês nesse dia, e principalmente porque foi um convite assim da Verônica, que é minha amiga. E como é isso, né? Trabalhar como... Eu sou professor de linguagem, na verdade, eu me caracterizo como professor de linguagem, porque, como a Verônica disse, que a gente trabalha, que eu trabalho com a língua portuguesa. Comecei trabalhando com a língua portuguesa, né? Porque eu sou formado em letras, depois eu fiz uma complementação em espanhol, comecei a dar aula de espanhol também. Eu trabalhei em escolas particulares durante muito tempo, e acabava que poucas aulas, né, que eu tinha de literatura, de língua portuguesa, eu acabava pegando aulas de espanhol também, e na prefeitura eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho com arte, né? Mesmo sendo professor de língua portuguesa, mas eu já tinha começado a fazer minhas exposições como artista plástico, e aí eu comecei a trabalhar com os estudantes de uma forma híbrida, né? O texto escrito, o texto verbal e o texto não verbal, o texto imagético.
e a gente começou a fazer um trabalho muito interessante, e eu descobri essa possibilidade de trabalhar as linguagens integradas, né? Eu também fiz música durante um tempo da minha vida, eu fiz FAMES durante 5 anos, e sempre gostei de trabalhar com música também, teatro, fiz teatro durante um tempo, então as artes todas, para mim, são muito integradas. Mas, como artista plástico, eu acabei me profissionalizando, mesmo não sendo formado ainda em artes, né? Eu estou quase concluindo meu curso, eu tive que parar por conta do mestrado, eu tive que optar por um ou outro, e espero, né, concluir em breve. Mas então eu comecei a trabalhar com estudantes que tinham interesse nas artes plásticas também. E esse trabalho é um trabalho prazeroso para mim, e eu acredito que seja também para os estudantes, porque a gente possibilitar um estudante de uma escola pública que, de repente, não pode pagar uma aula de pintura, uma aula de desenho, com materiais assim que, para eles, é muito distante, né, da realidade, é um prazer enorme. Então, a gente trabalha, né, tanto eu como Verônica, a gente trabalha com estudantes que têm um potencial, têm um talento artístico, mas que, de repente, na família, ninguém se reconhece como artista, de repente ele não tem esses acessos, a gente possibilita esses acessos a eles. Então, isso me dá um prazer, né? Me dá uma satisfação muito grande, porque quando criança, eu sempre gostei de desenhar muito, desenhava em papel de pão, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é folhinha que ia ser descartada, eu desenhava no verso. Pra você ter ideia, eu pegava até santinhos de candidatos para poder desenhar no verso. A gente, tanto eu como meus irmãos, né, a gente sempre gostou muito de desenhar, e eu tenho uma avó, né, eu tinha uma avó que desenhava muito bem e incentivava muito o desenho. Minha mãe desenha, então o desenho, a arte sempre fez parte da minha vida. Mas em 1998 foi quando eu fiz minha primeira exposição com desenhos e aquarelas, e a partir daí eu comecei a praticar na arte, e também levar os estudantes para esses espaços expositivos, para conhecerem a minha arte, me conhecerem como artista, e contar um pouco da minha trajetória para eles, né? Porque até então, né, até 1998, eu fazia desenhos assim, sem me preocupar com técnicas, fazia por hobby mesmo. E aí quando eu pensei na minha primeira exposição, eu realmente pensei em profissionalizar-me. Então, foi assim, esse ano, né, 1998, foi um divisor de águas para mim. Eu tinha 28 anos e foi uma glória, digamos assim. E até então, depois disso, eu não parei de produzir. Então, eu tenho uma certa temática, né? Produzo também, às vezes, para algumas exposições, para as quais eu me inscrevo e sou contemplado. E a minha temática, né, é uma temática que eu também levo para os estudantes, que é a figura humana, né, é o acadêmico figura humana. Então, muitos estudantes chegam com esse interesse de trabalhar com a figura humana, e a gente pode, então, oferecer a esses estudantes um pouco daquilo que a gente tem, né, do conhecimento que a gente tem, de dividir com eles e construir com eles os seus conhecimentos também. Uhum. Então, essa bela trajetória que você tem levou também, né, permitiu que a gente estivesse junto com essas crianças com indícios de altas habilidades, né? Nós sabemos, né, é importante deixar claro que essas crianças passam por uma observação de um professor até chegar a nós, né? Porque existe uma série de questões que a gente tem que ser observadas para que ela tenha esse indício, né, de alta habilidade. E aí, nós somos da Prefeitura de Vitória, a sala de recursos que nós trabalhamos, até porque a educação, as altas habilidades pertencem, né, à educação especial. Nós trabalhamos numa sala de recursos e atendemos crianças do contraturno, né? E aí, Israel, a gente sabe que essas crianças chegam até nós assim
com um desejo muito grande de desenhar, de pintar, e o bacana que o fato do Israel ser um artista plástico com essa visão acadêmica que ele tem, de técnica, né, de esse exercício que ele já tem ao longo da vida, é uma forma, e eu, enquanto professora de arte, eu tenho um outro foco, que é mais expressivo, eu vou caminhando com a criança, eu caminho com ela no sentido dela ir se descobrindo também, né? Então, aperfeiçoando aquilo que ela tem, ela já traz com ela, né? Então, eu queria que você falasse assim, porque é bacana, assim, até para mim ouvir de você também nesse momento, porque a técnica que você apresenta para ela, para uma criança, é diferente da que eu apresento, né? Então, e aí, o que você me fala? Então, eu acho fantástico trabalhar com Verônica, porque a gente se complementa, né? Tem uns momentos que eu pego a criança e falo assim, toma que o filho é teu aqui, ó. Não, às vezes eu não dou conta, eu acho que ela tem, assim, um preparo muito maior que eu para fazer algumas intervenções com os estudantes. Eu realmente tenho mais facilidade com o estudante que quer aprender uma técnica de pintura e desenho, porque ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo várias técnicas, né? Quer dizer, esses meus 3 aqui, eu sou minimalista, tá, gente? Mas eu tô com tanta produção parada, que eu estava fazendo uma produção para fazer uma exposição, acabou que não rolou, e eu tô com quadro debaixo de cama, quadro debaixo de sofá, e essas 3 telas aqui, por exemplo, não dá para vocês visualizarem, né, perfeitamente, mas eu pinto sempre em acrílica, né? Porque eu pintava a óleo, mas começou a me dar problemas de alergia. Acrílica, e aqui tem um texto, que eu adoro misturar técnicas. Tem um desenho também, aqui, por exemplo, tem o detalhe da mão desse personagem. Aqui tem o detalhe da mão, porque a mão é uma coisa que me chama muita atenção. E aqui tem uma luminúria, porque aqui eu escrevi um poema, contemporâneo, mas que tem uma pegada do trovadorismo português. Então, eu pego esse meu conhecimento na literatura e acabo escrevendo um poema aqui, um texto. Sempre gosto de escrever texto e fazer esses detalhes com o desenho, porque o desenho não me deixa. Digamos assim, a minha pintura ela surge a partir do desenho, então eu tento desenhar com pincel realmente. Então, quando o estudante chega com essa vontade, eu quero fazer desenho realista, para mim é um prato cheio. Agora, quando o estudante fica assim, querendo se descobrir, aí eu fico pensando, Verônica, você não pode atender fulano, não, porque não que eu queira uma pessoa pronta, mas eu realmente tenho um pouco de dificuldade de fazer esse caminho que a Verônica sabe fazer muito bem com o estudante, que é trabalhar, às vezes, assim, muito mais a percepção, muito mais a desconstrução, né, Verônica, do objeto, do desenho. Eu trabalho mais a construção mesmo. Então, se eu tiver que trabalhar a desconstrução, posso até trabalhar, mas eu sei que não fica tão bem feito, digamos assim, como quando eu trabalho com a construção. Então, meu desenho realmente que prima pelo acadêmico, né? Bastante retrato, tenho aqui uns estudos de retrato, e é por aí. Então, eu acredito que quando eu terminar essa minha formação de arte, né, de repente, quem sabe eu não chegue a um nível de Verônica Deves, ou a pretensão de fazer o trabalho como ela faz. Nossa, que bom, né? Então, Israel, e outra questão que a gente, assim, você já instigou também, é que a gente vê o artista muito num espaço expositivo, né? E até porque é importante que ele tenha esse acesso para conhecer a arte, para falar de arte, para entender essa diversidade toda, né? Os alunos que frequentam o porão, digamos assim, eles têm um acesso muito grande, né? Por conta
dessa prática fazer parte da nossa proposta de trabalho mesmo, a vivência nos espaços expositivos. O artista, quando ele coloca uma obra para ser exposta, ele quer que essa obra também se espalhe, né? Porque ele é uma criança, está aprendendo a ir ao espaço expositivo, e dali levar para casa, para os pais, e para levar esses pais para o espaço expositivo, né? E aí, uma outra questão que eu queria saber, assim, do seu olhar, como que você vê, quando você está fazendo essa produção, eu vou colocar no espaço expositivo, o que eu vou trazer, o que eu quero, além, né, dessa vivência desejosa que a gente tem mesmo, dessa criança aí que está lá fazendo essa visita? Então, a gente trabalha, né, numa proposta de um ateliê escola, no Porão a Sonhar. E esse ateliê escola, realmente, a gente trabalha com o estudante, as visitas a todos os espaços expositivos. Agora a gente, né, está com uma parada aí, por uma conta de uma pandemia, mas a gente sempre levou os estudantes a todos os espaços expositivos. E é muito legal quando, por exemplo, a gente levou os estudantes, quando eu falo a gente, porque Verônica também, né, a gente faz esse trabalho juntos. A gente levou os estudantes a uma exposição que eu participei no Palácio Anchieta, depois no Sesc e na Casa Porto, né, e outros espaços também. E os estudantes reconhecerem, né, o trabalho do professor, o trabalho de Israel, né, é bem legal. Então, a gente vai mostrando para eles a possibilidade que o artista não é só uma pessoa que morreu e que a gente conhece dos livros, né, que a gente conhece dos museus e das galerias de arte. Então, esse estudante, quando ele faz uma visita a um espaço expositivo, a gente tenta trabalhar com ele também a possibilidade de ele estar nesse espaço expositivo um dia. E a gente trabalha em outros, não nesses espaços mais oficiais, né? Mas a gente trabalha com exposição dos estudantes. A gente trabalha, a proposta do Ateliê Escola é realmente fazer que a gente faça uma curadoria dos trabalhos dos estudantes. Então, que o estudante reconheça que não é só fazer um trabalho e colocar numa galeria. Existe uma linguagem a ser trabalhada, né? Existe um tema a ser trabalhado, uma linguagem. Tem que haver uma impressão do artista na sua obra. Então, a gente tenta trabalhar essa identidade, né, do estudante e dele observar a identidade dos artistas nos espaços expositivos e dele também tentar reproduzir a sua identidade na sua obra, né, no que ele faz. E a gente faz exposições ao longo do ano letivo, né? Agora a gente não está fazendo virtualmente, mas a gente faz exposições para que os estudantes possam vislumbrar. Como eu fui uma criança de escola pública, que na época, né, eu não tive oportunidade de me aperfeiçoar no desenho, eu me aperfeiçoei depois de adulto, mas a gente está possibilitando a esses estudantes uma vivência com a arte muito maior, muito mais forte do que eu tive. Então, aquela coisa assim, a gente tenta trabalhar o que eu não tive, eu vou oferecer para este, né, que está diante de mim e comigo nesse trabalho. Então, esse trabalho de visitar as exposições, de visitar os espaços, eu acho assim de extrema importância, para que a pessoa realmente veja o artista não só como artista já morto, né, os grandes nomes da arte, aquelas enciclopédias que a gente tem nas escolas, né, os maiores, os gênios, os imortais, as obras mais caras do mundo, etc. Então, dele poder perceber que o artista é um ser de carne e osso, que ele pode, com quem ele pode também conviver. E ele pode ser um artista também, se ele quiser. A gente trabalha nessa perspectiva, né? Você pode ser o que você quiser. Uhum. Então, e lá nas Altas Habilidades, eu não sei se vocês já tiveram acesso a alguma leitura, alguma literatura nesse assunto, né? O trabalho que nós fazemos lá no Porão é um trabalho de contramão daquilo que a gente sabe, conhece da escola, né? Quando nós chegamos na escola, quando o aluno chega na escola, ele recebe do professor o que ele vai fazer, o que ele vai trabalhar, né? O professor que dá essa demanda. Lá,
no porão, né, ou nas práticas de autousabilidades, o caminho é inverso, né? O aluno chega e é o aluno que te dá a demanda, né? Então, quando Israel fala que dessa necessidade que ele tem de ver, de conhecer, de fazer e de possivelmente apresentar o trabalho dele, faz parte de um projeto onde ele se coloca como propositor, né, a desenvolver todo esse trabalho, né, Israel? E quando a gente fala de arte, que das linguagens, ela é a mais concreta, digamos assim, né? É o visual, né? É aquilo que você vê, é aquilo que tem muitas associações também dentro dessa literatura de autossabilidades que remete a essa questão é de artes, né? Mas não, a gente trabalha com uma série de outras áreas do conhecimento, né? Potencializando dessa maneira interativa mesmo, fazendo com que o aluno seja o propositor e a gente desmembre essa proposição dele nas práticas que a gente oferece. E a arte, então, ela traz essa visibilidade por conta dessa congruitude mesmo, né, Israel? E a diversidade que a gente tem de alunos que tem essa opção em arte é muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho de assim, eu vou um toque, eu vou te instigar, na verdade, porque hoje o adolescente, o pré-adolescente, principalmente, ele vem muito com alguns deles, né? E eu vou exatamente nessa linha que eu quero buscar você. Eles chegam com o desenho formatado, que é o desenho do mangá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho aí, porque a gente recebe esse aluno, a gente na sala de aula a gente tem esse aluno, né? E como que ele acontece vendo, como que ele se comporta lá dentro desse nosso trabalho lá? Então, isso é uma verdade, uma coisa assim que, de certa forma, incomoda a gente, porque eles acabam reproduzindo muita coisa, né? Igual eu estava explicando outro dia a diferença entre você ter um modelo, eu pinto sempre com modelo. Então, pintar com modelo vivo não é uma cópia, né? Eu faço a minha representação daquilo que eu estou visualizando. Então, essas pessoas aqui, elas não existem, são pessoas. São os personagens, são representações da minha visão a respeito de um ser humano. Eu preciso do gestual, né, para poder fazer o meu desenho, que eu gosto muito disso, mas o estudante, muitas vezes, chega já com o desenho de mangá, né, já desenha mangá, e ele fala assim, eu quero desenhar mangá. Eu falei, como assim? Você já sabe desenhar mangá, você vem para cá, né, para um espaço com tantas possibilidades, para continuar desenhando, tudo bem, é uma opção da pessoa fazer o mangá, mas a gente sempre trabalha, tanto eu como Verônica, que a criança ou o adolescente construa o seu desenho, a sua característica de mangá, né? Mangá pode ser uma forma de desenhar, mas você não precisa reproduzir os mangás. E aí é tão interessante, porque às vezes um aluno fala bem assim, eu fiz esse desenho, aí você fala bem assim, é cópia? Ele fala, não é cópia. Só que você vai no Google, você procura lá mangá, né? Vem sempre o personagem que a criança desenhou. Fala, mas tá igual esse aqui. Aí, não, é porque mangá é tudo igual. Não, vou fazer um mangá diferente. Vamos fazer um mangá. Olha para mim e cria um mangá a partir do que você está vendo aqui. Cria um mangá a partir do que você vê no espelho. Cria um mangá diferente. Vamos criar um mangá com o cabelo crespo. Vamos criar um mangá com os lábios carnudos. Aí eu instigo que eles realmente não abandonem, de repente, o estilo que eles querem, que eu acho que o mangá é o estilo, mas que eles possam fazer a sua leitura individual de algo que eles veem, da sua realidade. Inclusive, o trabalho do mestrado é sobre realidade, né? Como você trazer sempre a realidade para os textos, para os desenhos, para a vida da pessoa,
na produção artística e na produção literária. Então, a gente tem que... não pode falar para o menino, não, você não pode desenhar mangá, porque isso aí, né, vai frustrar e vai assustar. Então, a gente tem que ir com todo jeitinho, fazendo com que ele descubra-se como uma pessoa criativa. Porque você produzir um desenho de mangá já existente, né? Eu, por exemplo, comecei desenhando, reproduzindo. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas chegou um momento que eu falei assim, não posso mais fazer isso. Não sei se vocês... Tem gente que é da mesma idade que eu, né? Eu tenho 51 anos. Tinha na Rede Gazeta um quadro chamado A Gazetinha. Tinha no jornal impresso e tinha 5 horas da tarde no jornal A Gazeta. E o Milson Henriques dava aula de desenho. Era Mickey, Pato Donald, super-herói. E eu reproduzia tudo aquilo. Realmente eu reproduzia. Ah, que legal, isso aí é o desenho. Não, eu reproduzia muito bem. Obrigado. Mas chegou um momento que eu falei assim, não, olha só, eu acho que eu posso criar os meus personagens, né? Criar o meu rato, criar meu gato, criar meu pato. Então, eu trabalho muito nessa perspectiva de que a pessoa pode criar. Ela pode usar... eu gosto de desenhar estilo Romero Brito. Tá bom, você quer desenhar com contorno, fazendo aquelas cores bem fortes que o Romero Brito usa, pode fazer isso. Mas faça o desenho do seu quarto, o desenho do seu animal preferido, o seu autorretrato, entendeu? Um retrato, nesse sentido assim. Uhum. Respondi? O pessoal que pode falar para a gente aí, tá? Até se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, fique à vontade, porque isso vai ser bacana para a gente interagir também, né? Muitas questões que às vezes vocês tenham aí, é legal da gente estar conversando. E aí, fazendo essa dobradinha entre autossabilidade, dobradinha não, são 3 aí, né? Dobradinha, artista plástico, altas habilidades, o artista plástico, né? Todo esse trabalho que a gente desenvolve aí. Queria que você vê que você posta bastante coisas lá principalmente no nosso grupo lá do Polo, e existe vários comentários, vários trabalhos assim, que você apresenta. Como que você percebe esse trabalho aí de altas habilidades lá na mídia? Como que ele está aparecendo? Como que as outras escolas estão vendo isso? Enfim, queria que você se posicionasse nesse sentido. Então, Verônica, nosso trabalho, né? O trabalho de Verônica e Israel, ele acaba sendo um trabalho de muita relevância, né? Na Prefeitura de Vitória, com crianças com altas habilidades de superdotação. Por quê? Eu tenho uma amiga que foi minha colega de trabalho, né, que é amiga também de Verônica, a Carly Cruz, e o trabalho dela de doutorado foi sobre a invisibilidade do estudante com altas habilidades de superdotação. E ela me deixou um legado. Ela aposentou e falou assim, torna essa área visível, torne o estudante visível. Então, às vezes, eu fico postando coisas lá no grupo de poliarte, morrendo de medo de alguém falar, menos, está postando muita coisa. Mas eu realmente faço uma publicidade, né, do trabalho dos estudantes, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, e mostrando mesmo do que o estudante é capaz. Outro dia, uma estudante fez um retrato meu, eu chorei, entendeu? Por quê? A menina tem 13 anos, com 13 anos eu não tinha capacidade de fazer um retrato. Eu fico pensando, hoje eu sou retratista, mas essa menina com 13 anos já faz um retrato tão bom, com lápis de cor, sabe? Que nem é um lápis de cor alemão, do tipo que a gente tem lá no porão, né? Que a gente não tem porcaria lá, não. Nossos lápis de cor são lápis alemães, nossos materiais são sempre materiais de ponta. E aí essa menina fez com lápis de cor que ela tinha em casa, um retrato meu, eu coloquei lá no grupo do Polo, né? E fiquei muito satisfeito com a estudante. Essa estudante não iniciou comigo, né? Ela foi aluna de Verônica, ela está dando continuidade comigo. Então, a gente
tem trabalhado assim com uma publicidade desse trabalho do estudante. A gente não pode fazer uma exposição física nesse momento, né? Como a gente sempre fez, na Secretaria de Educação, na prefeitura, no hall da prefeitura. A gente não pode fazer isso, mas a gente pode sim divulgar o trabalho do estudante por meio das nossas redes sociais. Né? Tem o Instagram de Altas Habilidades, tem o meu Instagram, e eu sempre coloco, porque eu acho que esses estudantes merecem isso. Eles merecem ter visibilidade. E com essa visibilidade, o que acontece? A nossa sala de recursos tem hoje, eu acho que uns de 40 a 50 estudantes, Verônica. Por aí. Então, é um número altíssimo para uma sala de recursos. Porque, às vezes, 50 estudantes é o que uma rede toda atende. Uma rede durante a semana, né? Durante a semana a gente tem 50 alunos passando por lá. Então, de 40 a 50, porque alguns começam a fazer pré-IFES, abandonam, né? Ou começam a fazer outras coisas. E a gente tem, então, um número grande de estudantes e não tem jeito, gente. O artista, né, o estudante que está desenvolvendo a sua habilidade artística, que a gente chama de artista, o artista quer expor. Se eu sou um músico, né, um musicista, eu quero cantar para me apresentar. Se eu sou um pianista, eu quero tocar e me apresentar num teatro, numa sala de concertos, etc. E o artista, né, quando desenha, quando pinta, ele faz para expor. A gente não pode negar isso. A gente gosta de expor. Né? É uma consequência, tudo bem, mas a gente pode não fazer para isso, mas é uma consequência, que essa consequência venha. E um professor da universidade, ele sempre falava bem assim, ó, não sei se ele ainda fala, ele falava bem assim, a galinha que põe ovos e não cacareja, não é digna dos ovos que põe. Então vamos cacarejar. Então, o negócio é a gente mostrar o que esses estudantes são capazes. Esse trabalho tem atraído muito a mídia. A gente não trabalha com os estudantes para atrair mídia, não é isso. Mas a gente acaba cacarejando, né? A gente mostra, às vezes, num grupo de WhatsApp, aí uma pessoa manda para um amigo que é repórter, esse repórter vai lá, faz uma matéria com o nosso espaço, e é assim que acontece. Uma consequência, é uma coisa bem legal, assim, porque a gente realmente está tornando esse espaço um espaço visível. E uma coisa interessante que é possível. Não é só porque a gente está no espaço, trabalhando com estudantes com altas habilidades artísticas, não é isso. Porque, como a Verônica falou, nós temos alunos com habilidades em matemática, com habilidades em ciências, com habilidades em poesia, e a gente trabalha com todos esses estudantes ao mesmo tempo. Ontem eu estava com 5 estudantes, cada um deles com um projeto diferente. Então, eu estava rodando pela sala e atendendo a todos eles ao mesmo tempo. É possível? É possível. E esses... Penha, tá querendo perguntar alguma coisa, que eu estou vendo... Estou curiosa. Primeiro, para dar os parabéns a Israel. Fique muito à vontade de postar as coisas lindas que os alunos produzem, as coisas lindas que você produz também, é sempre muito rico, né? A discussão é muito rica posterior às postagens. Para a pedagogia, a conversa sobre as questões de um trabalho com alunos de altas habilidades é fundamental, uma vez que, para o pedagogo, é um espaço também de atuação na educação inclusiva. Então, é muito importante essa conversa. E a outra questão é com relação ao espaço para expor. Quando vocês quiserem expor e não tiver um espaço específico, a gente também pode abrir a faculdade para trazer esse trabalho para cá. Acho muito interessante quando você traz a citação desse professor, que eu também fui aluna dele,
Colocou o ovo, tem que cacarejar. Se você faz um trabalho dentro do espaço da escola, e esse trabalho é um trabalho de qualidade, ele precisa ser compartilhado. Isso enriquece, porque muitas vezes as pessoas acham que o fazer é algo inalcançável. Mas esse fazer, ele depende muito da mediação, né? Depende muito, e aí eu vou trazer a fala de outro professor nosso, da oportunidade que me dão ou que eu me dou. As coisas não vêm sozinha do nada. Para mesmo o aluno ou uma pessoa que tenha altas habilidades, ou uma pessoa que a gente fala tenha o dom, né, do desenho, ou da pintura, ou a música, né, de ouvido e tudo, mas ele precisa de explorar, ele precisa se oportunizar às diferentes formas de se expressar. E é isso que você oportuniza para esses alunos. Não, ele não está indo para o porão, e que eu acho fantástico o nome que vocês dão ao espaço, né? Diferente, só o próprio nome já te dá vontade de frequentar esse espaço, mas essa questão dele experimentar, dele se dar a oportunidade de outras possibilidades, né, de dialogar com diferentes possibilidades, com diferentes materiais, com diferentes suportes. E isso a gente precisa aprender a trazer para a sala de aula também. Isso faz muita diferença na vida dos nossos alunos. Com certeza, a gente vê até nos trabalhos que a gente expõe dentro da nossa própria escola mesmo, a gente vê que isso daí é fundamental, né, Israel? Que faz parte, ele precisa realmente de ver o trabalho, de ver as pessoas comentando o trabalho dele, né? E essa experimentação, aí, esse testar, né, esse burilar, né, com materiais, com rabiscos, com pinceladas e tudo mais, é que promove também esse indício aí que ele tem de altas habilidades, né? Então, eu acho que o trabalho com arte ele propicia muito isso. Eu trabalho com duas meninas que escrevem muito e que possivelmente a gente vai reconhecer daqui uns dias com livros lançados e tudo mais. Então, são habilidades que devem ser apresentadas, sim, né? Que devem ser discutidas, conversadas, mostradas e tudo mais. Com certeza, Israel faz muito bem isso. Eu sempre fico mais tímida para apresentar os trabalhos. É verdade. Mas a gente acaba assim, como a gente dialoga muito, né, né, Verônica? A gente acaba um entrando às vezes na loucura do outro. Então eu tenho as minhas loucuras, Verônica também tem as loucuras dela, as viagens, né? E a gente acaba realmente se ajudando muito, né? Quando você falou, Penha, sobre os materiais, eu tenho uma coleção de penas aqui em casa, inclusive. Eu não levei para lá porque Verônica briga muito comigo, que eu sou acumulador e eu adoro o entulho. Então, eu acho pela rua. Isso aqui, por exemplo, foi lá no caminho do sítio do meu pai, tem uns gansos, e de vez em quando minha mãe acha uma pena e traz para mim. Então, a gente vai fazer a ponta da pena, porque eu já escrevo com esse tipo de pena, né, nos meus quadros. Então, eu vou levar para os estudantes para a gente fazer, mesmo que seja com ou nanquim, ou uma acrílica aguada, né, pintar com diversos materiais. Gente, eu fui aluno de Atílio Colnago em materiais utilizáveis, então não tem como você não ver em qualquer materialzinho uma possibilidade. Depois eu fui aluno do Feijão, então minha formação tem sido bastante rica. Aliás, onde eu vejo que um professor está dando aula, eu tento entrar como aluno especial, como aluno ouvinte, para poder aprender um pouco daquela pessoa. E
é isso mesmo, a gente oportunizar os estudantes, dar visibilidade ao dom, ao talento, ao que ele tem de diferente, né, independente da área. A gente está falando muito aqui na área de arte por conta de ser um grupo, né, voltado para isso, para o professor, artista, para o trabalho com arte. E é tão interessante, a gente às vezes conversa com alguns professores e a gente vê às vezes uma negatividade, né? Tipo, não tem material. Não tem como assim não tem material? Feijão pinta com bucha de cozinha, entendeu? A gente pode usar pena de galinha, aqui é pena de ganso, mas a gente pode usar pena de galinha para ser material de pintura. A gente não precisa gastar dinheiro para pintar. E pode ser guache, por que não? Pode ser sobre papel, tanto o artista pinta com guache e papel. Então, as possibilidades são inúmeras e acho que a gente tem que mesmo arregaçar as mangas e oportunizar esses estudantes algo diferente, né? Eles não precisam se tornar artistas, mas eles, né, como a Penha disse, eles podem vislumbrar isso, de se manifestar de uma forma, de usar uma linguagem, né, para poder se colocar no mundo, falar quem eles são, o que eles pensam, do que eles gostam, né? Isso é muito interessante. Sobre uma questão que a Penha falou, em relação a esse olhar do estudante do curso de pedagogia, é importante que vocês saibam que, por exemplo, o aluno, quando chega lá no porão, lá na sala de recursos, é a partir de um olhar criterioso e muito sensível do professor. Por quê? Porque é ele que está todo dia com o aluno. Ele, estando todo dia com o aluno, ele fala do talento que ele tem, ele fala das questões cognitivas, emocionais, né? Ele tem um olhar sobre esse estudante de uma forma muito ampla. Então, ele tem como apresentar esse aluno para uma sala de recursos, né? Então, cada vez mais, a gente entende que o professor, no nosso caso aqui, o estudante de pedagogia e o futuro professor, né? Ele é extremamente responsável por uma área que é muito importante na vida do aluno. Né, Israel? A gente recebe um aluno a partir de um olhar que aponta várias questões, como eu falei para vocês, cognitivas, emocionais, psicossociais, sociais também. Então, cada vez mais educar esse nosso olhar sensível para o estudante é fundamental para que a gente possibilite a ele esse e tantos outros que poderão e irão surgir pela frente, né? Até porque ele precisa de se descobrir, né? Então, é uma possibilidade, é uma oportunidade que ele tem de se descobrir, né? Seja na arte, na matemática, né? ou na literatura, enfim, né? Na área que ele tem essa predisposição, na área que ele tem esse talento aí. Verônica, desde quando comecei a dar aula, eu aprendi uma coisa assim, essencial para ser um professor atento, né? Isso que você falou, da atenção do professor é essencial. O professor tem que estar atento, ele tem na sala de aula, no mínimo 3 grupos, ele pode dividir a sala em 3 grandes grupos. Os estudantes que têm dificuldade ou uma necessidade, né, especial, que pode ser o estudante que tem dificuldade de aprendizagem, pode ser estudante com deficiência, pode ser estudante e até o estudante com altas habilidades, porque às vezes ele é desmotivado na sala de aula, porque a sala de aula para ele digamos assim, é pouco. Porque o professor, quando a gente prepara a aula, a gente geralmente prepara uma aula pensando na média, né? O que o estudante geralmente pode aprender nessa idade série. E aí tem um outro grupo que é o estudante realmente média, que a maioria, geralmente, é para quem a gente faz realmente os nossos planejamentos. E tem aqueles estudantes que vão além, que eles precisam do além. Então, existe o apoio pedagógico, que antigamente chamava-se reforço, né? Para o estudante que tem dificuldade, a aula para o estudante média, e a gente tem que fazer a suplementação curricular para aquele estudante que realmente tem altas habilidades, superdotação.
na impossibilidade de a gente trabalhar numa turma de 30 e poucos alunos, né, de 25 alunos, trabalhar com todos esses estudantes, nós temos o trabalho com a educação especial, né, que é um trabalho no contraturno, atendimento educacional especializado, e que a gente pode encaminhar os estudantes com deficiência, né, que às vezes tem dificuldade de aprendizagem por conta da sua deficiência, e a criança e o adolescente, até o adulto, né, na EJA, o estudante com altas habilidades de submetração para uma suplementação curricular. Porque não é justo que o estudante que precisa de mais, ele fique prejudicado com a média, né? A gente tem que ter esse olhar atento. Então, eu acho que é um pré-requisito para a formação do professor, isso que a Verônica falou, que é o olhar atento, a observação individual, subjetiva, e uma forma de você realmente trabalhar o estudante diferenciado. Ou seja, a gente pensar que cada estudante é um estudante e pode ser trabalhado individualmente, sim. Uhum. E aí, pessoal? Alguém está querendo instigar o Israel com novas perguntas, novas sugestões, críticas, perguntas, observações, enfim. O que vocês acham? Quero elogiar. Eu já conheço o trabalho, né, do Israel. Inclusive, convidei-o o ano passado para falar um pouco, né, o bate-papo no meu período. E ele falou muito bem, a gente falou sobre altas habilidades. E eu sou suspeita, que eu trabalho lá, né, no ACM, desde 2020, e ele já era diretor, e ele aceitou o convite, e é um trabalho, assim, muito legal. Eu não tive a oportunidade ainda de entrar no porão por conta da pandemia, né? Mas, assim, já dei uma vigiada de vez em quando eu vou lá embaixo, e eu fico olhando, fico namorando, mas é um trabalho excelente que vocês realizam com os alunos, né? Assim, uma forma espetacular de explorar o melhor que o aluno tem. Eu parabenizo vocês. A Verônica não tive contato ainda, mas esses dias eu a vi no refeitório e fiquei assim meio tímida de falar. Podia ter falado, gente. Né? Já vi também outras palestras, outros bate-papos aqui mesmo na faculdade, e tenho certeza, né, que o seu trabalho também é excelente. Parabenizo vocês. Continue, né, explorando cada dia mais do aluno, que o aluno na sala, né, no nono ano que eu trabalho, tem excelentes alunos com vários talentos. Tem os meninos que participam, né, do porão, e eles falam assim, os professores são muito exigentes. Eu falo assim, gente, mas que é uma oportunidade, tudo é uma oportunidade na vida, tudo é um aprendizado, e eu sei que eles estão, assim, tirando o melhor de vocês, né? Para vocês e para o mundo, que o nono ano já está saindo da escola, né? Não sei se continua o trabalho, mas que eles possam ter outras oportunidades como essa, né, nesse mundo aí da gente. E é isso, gente. Obrigado pela apresentação do trabalho de vocês, e continue realizando esse trabalho lindo e maravilhoso. Obrigada. Então, aparece lá no porão de manhã, Niviane, né? Então, aparece lá, faz uma visita, aí a gente se conhece lá um pouquinho. A vida na escola é tão corrida, né? Que a gente tem que especial, a gente tem que estar acompanhando assim o dia inteiro, mas vou aparecer sim, que eu estou doida para conhecer, né? Já apresentei a Israel, passou algumas fotos do porão, a gente já apresentou, que hoje a gente está no 8º período, né? Já apresentou o professor William, na época apresentou, passei para o professor apresentou, mas eu quero conhecer o porão de perto, antes de sair de lá da escola, né? Que eu saio agora no final do ano. Tá. Mas então, vai lá. Depois, né? Daqui a pouquinho você sai, não foi? Já pensou? Nem pensar. Vai lá, faz uma visita, fica um pouquinho, conhece um pouquinho lá o nosso espaço, né, Israel? Não só Niviane. Todo mundo. Toda uma penha aí que falou, o nome, até o nome realmente nós somos suspeitos, né, Verônica?
mas eu acho o espaço mais gostoso daquela escola. E, Niviane, você pode pedir autorização para levar o estudante com quem você trabalha, para ele fazer uma visita também, né, Verônica? Com certeza, pode sim. O espaço é da escola, então é escola. espaço para todos os estudantes, né? E para todo mundo que quiser conhecer, quiser passar uma tarde lá com a gente, comigo, né? Uma tarde ou uma manhã com Verônica. Uma manhã comigo. Vai ser um prazer, né? Apresentar todo o nosso espaço lá. Tá bom, obrigada. Vou aparecer sim. Que joia. Vou aguardar, hein, Niviane? Bom, eu queria fazer uma fala também, não é pergunta, não. Mas eu queria dizer o seguinte: professores como Israel e como a Verônica inspiram pessoas, até mesmo as pessoas que já estão caminhando para ser professores também no campo da arte. Porque enquanto eu fui aluno, do meu quinto ano ao oitavo, eu tinha muita vontade de desenhar. Só que naquela época, com os professores que eu tinha, os que desenhavam recebiam rotulações das quais eu não queria receber. Então, o aluno bom era o aluno que fazia um texto bom em português, que sabia os cálculos em matemática. Artes, desenhar era uma coisa de gente que ia virar para o lado do vandalismo. Então, assim, pelas falas deles, eu falava, não é uma coisa que eu quero. Eu não quero ser rotulado assim. E eu fui reprimindo durante muitos anos essa vontade de desenhar, de mexer com as questões da arte. Mas não morreu. Sobreviveu a todo esse processo. Mas, de certa forma, eu fui sendo formatado, né? E chegar na universidade hoje formatado te faz, de certa forma, te limita. Você tem que correr atrás do prejuízo, se eu posso dizer assim. E quando você fala que você começou a desenhar depois de adulto, eu falo, não, então ainda dá tempo. Dá tempo para recomeçar, dá tempo para... É esperança. E ver que quando a gente está na universidade, tem aquelas questões dos materiais que às vezes são caros até para a gente. E aí você fica pensando assim, gente, mas eu vou para a escola pública, não vai ter nada disso. Como que eu vou ensinar essa técnica para o meu aluno? Aí vem vocês com soluções, trazendo pena, trazendo outros materiais que podem fazer essa arte acontecer. Então, assim, é muito bom a gente viver esse momento, essa troca, essa experiência, porque, assim, dá para acreditar que ainda tem gente fazendo diferença por aí. E muita. Com certeza. É isso aí, não tem aquarela, pinta com café. Exatamente. Com certeza. O pó de café é ótimo, a flor, né? Que tem um pigmento fantástico, a folha que caiu no chão, né? Que tem um pigmento fantástico ali também, a terra, e por aí vai. É parte de grandes pesquisas, né? Grandes pesquisas. Lajota, gesso que cai do teto para fazer... Não tem giz pastel? Vai com lajota, vai com gesso. Isso aí. Uma fala do Vic Muniz, quando ele expôs no Museu Vale, ele fez uma visita mediada com vários professores. Eu participei, eu lembro. E ele disse que, às vezes, as pessoas acham que tudo que o artista produz vira obra de arte, né? Mas que ele caminha todos os dias, que por onde quer que ele passa, ele junta cacarecos, faz várias tentativas e somente algumas delas viram obra de arte. Então, é a gente pensar, quebrar um pouquinho esse paradigma de que o artista, tudo que ele põe à mão sai belo, né? Nem sempre é assim. São tentativas, são exercícios. Né? Para se nadar super bem, precisa de muito treino. Para desenhar bem legal, precisa de treino. Qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, bem, melhor daquilo que pode ser feito, precisa de treino. Treino, experiência, né? É saber onde que precisa melhorar a partir do anterior, o que precisa renovar, o que precisa fazer diferente, o que não precisa de fazer.
Então, essa prática em arte que é bacana, né? Que você vai testando, você vai experienciando, né? Então, isso daí é fantástico para o aprendizado, né, Israel? Com certeza. Israel, o Kias comentou falando sobre a questão de você estar no lugar certo, sobre seu talento, sobre seu caráter, aí no chat. O Kias, meu primo, é artista e a gente conversa muito e às vezes ele fala comigo assim, eu mostro para ele aqui, primo, o que eu fiz, ele fala assim, primo, você pode mais, eu adoro. ele às vezes faz uma crítica assim que realmente me põe, é aquele tipo de empurrão que põe você para frente, não é para te fazer cair, não. Então, agradeço aí a participação de Kias, ele está aqui, é professor de arte, né? É artista também, aí, ó, de repente pode convidá-lo para uma conversa, mas muito obrigado. Mais alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, o horário está aí para a gente estar dialogando. Então, pessoal, olha, foi um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu já falei para a PEN que eu adorei assim, esse trabalho, esse projeto, porque esse bate-papo, acho que é tão bacana, né? Você trocar essas ideias, os outros que vieram também. Poxa, é uma vivência muito bacana para a gente, né? Um olhar, cada um com o seu olhar, um olhar diferenciado, com um olhar diferente, né? E isso instiga a gente sempre muito mais para novos projetos, novas práticas, né? E conhecer um pouquinho do processo dos artistas, né? Cada um tem uma história diferente, que em algum momento até elas se encontram, né? Mas cada um com uma especificidade bacana, né? Cada um com um propósito diferente, isso, mas todos com uma necessidade muito grande de expor aquilo que tem de bom, né? Porque esse trabalho artístico, nós aqui, eu acho que somos bem suspeitos em falar, né? Que nós amamos a arte. Então, acho que é fantástica essa troca aí, e ela tem que até que permanecer, tá, Penha? Fica a dica aí. Israel, obrigada de verdade pela parceria aí mais uma vez, entendeu? Mais uma para a gente. E Penha e Jean, que estão sempre aí, a gente trocando as ideias, os estudantes, as estudantes aí de pedagogia, na torcida para que entrem na sala de aula e reproduzam e façam diferente esse projeto, e levem as crianças para novos espaços, novas salas, novas oportunidades para elas, tá? Obrigada de verdade e quero o próximo. Obrigado a todos, né, ao Jean, à Verônica, ao Israel, por estarem à frente desse programa de hoje, a todos que vieram participar, né? É sempre muito bom poder trocar ideias, né? Ouvir os olhares e os pensares do outro. Isso enriquece muito a nossa forma de ser e de pensar educação. Com certeza, com certeza. Gente, eu agradeço o convite, a oportunidade. Sempre que quiserem, adoro bater um papo, né, Verônica? A gente gosta. Então, quando quiserem, os estudantes aí quiserem me chamar também para falar, para a gente conversar nas salas, né, nas turmas, e à disposição, tá? Estou saindo daqui muito, muito feliz e enriquecido, porque agora nós temos um espaço a mais para expor, Verônica. Com certeza. Está gravado. Está gravado. Nossa, a gente já está pensando aí, você pode ter certeza. É isso aí. Semana que vem já estará no YouTube. Show! Então é isso aí. Quem sabe nossa próxima não vai ser na Faculdade Novo Milênio. Com certeza. Vamos trabalhar para isso. Estamos chegando ao final de mais um programa Papo com o Professor Artista. Gostaria de agradecer
a presença de Israel Escárdua, que contribuiu com saberes, conhecimentos, reflexões. Verônica Davis também, que participou com a gente hoje, mais uma vez. Gostaria de agradecer a você de casa que participou com a gente deste programa, a Faculdade Novo Milênio por nos oportunizar mais esse momento, esse espaço de reflexões e saberes quanto ao ensino da arte. E já fica marcado o nosso próximo programa Papo com o Professor Artista, de número 6, que vai acontecer no dia 8/9, a partir das 18 horas. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa de hoje ou quer indicar a um amigo, é só ir lá no canal do YouTube TV Novo Milênio e digitar Papo com o Professor Artista. Beijo no coração de todos e até a próxima.